O Inter venceu o Coritiba pelo placar de 1-0 no estádio Couto Pereira e conseguiu uma sequência importante de vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Mano Menezes, claro, valorizou o resultado e explicou a surpresa tática que o técnico adversário, Antônio Carlos Zago, preparou para a partida, colocando o Inter em maus lençóis, principalmente no primeiro tempo. Mano Menezes também explicou um certo rodízio que está fazendo na dupla de zaga e confirmou que Gabriel Mercado levou o terceiro cartão amarelo por um pedido do próprio treinador. Além disso, ele falou também sobre a chegada de Ener Valencia, que vai se apresentar ao Inter na próxima segunda-feira. Depois, jogadores do Inter se manifestaram. Alan Patrick e René falaram sobre a condição física do elenco e novamente descartaram que esse seja um dos grandes problemas do momento ruim que o Inter atravessou em maio. Aliás, René colocou na conta do mental, pelas informações da preparação física, o motivo do Inter ter uma queda de desempenho em determinado momento. Pedro Henrique rasgou elogios a Ener Valencia e valorizou o fato do Inter ter ganho o jogo mesmo jogando mal. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 22 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Obviamente, o mais importante foi a vitória colorada por 1-0 no estádio Couto Pereira contra a equipe do Coritiba. O Inter, com um gol de pênalti de Pedro Henrique, conseguiu uma vitória importante que vem de uma sequência interessante que o Inter vem tendo de vitórias no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil também. Bom, apesar de ter sido eliminado, né, na Copa do Brasil. Tudo sobre essa vitória do Inter lá em Curitiba, eu relatei nesse vídeo aqui, onde eu falo quem jogou bem, quem jogou mal. Aliás, pouca gente jogou bem. Teve o herói da noite, que foi o John, porque o Inter não fez uma partida brilhante do ponto de vista técnico. Aliás, foi um jogo bem ruim tecnicamente, mas o que interessa é a vitória. E eu relato ela aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais de como se desenhou esse triunfo importante do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, eu já quero partir para as entrevistas pós-jogo e para a repercussão do vestiário colorado após a vitória importante no estádio Couto Pereira. E eu começo falando sobre a entrevista do técnico Mano Menezes, que relatou que Antônio Carlos Zago surpreendeu na escalação. E isso fez com que o Inter tivesse um pouco de dificuldades no primeiro tempo. Ele disse: quando preparamos o jogo, fizemos uma leitura que o adversário fez até aqui e não dá para prever alterações que possam acontecer. O Zago fez uma mudança significativa. Tirou Natanael, colocou o Robson como ala, tirou dois centrais, tirou um volante. Foi um pouco diferente daquilo que a gente tinha imaginado para o jogo. E isso criou dificuldade para a gente. Ficamos muito atrás. Tivemos dificuldades para sair. E quando saímos, erramos muito passes por erros técnicos. Achei que era muito risco ficar assim até o intervalo. E por isso acabei trocando. Não foi por questão técnica, por o Campanharo estar mal, e sim por questão tática. Essa alteração que o Mano se refere foi quando, ainda no primeiro tempo, ele tira o Campanharo e coloca o Gia Dias. Baixa o Johnny para jogar como volante ao lado do Rômulo, Gia Dias de um lado, Pedro Henrique do outro, Alan Patrick centralizado com o Luiz Adriano na frente. Esse foi o time do Internacional a partir da metade do primeiro tempo. O Inter deu uma leve melhorada e depois do intervalo o Mano disse que conversou, ajustou alguns posicionamentos com os jogadores e o time voltou melhor para a segunda etapa, também porque entende o Mano Menezes que Rômulo e Johnny foram uma dupla de volantes mais inteiras e intensas do ponto de vista físico, e isso ajudou o Inter a ter um combate mais preciso no setor do meio campo, e essa foi a explicação do Mano em relação àquilo que aconteceu na partida. E aí no segundo tempo, com o Inter conseguindo ter um pouco mais a posse de bola, conseguindo jogar, chegou ao gol do Pedro Henrique em uma escapada que estava programada e desenhada para o Inter fazer. Além disso, o Mano Menezes também falou sobre um rodízio que está fazendo na dupla de zaga, porque o Mercado levou o terceiro cartão amarelo e o Moledo não jogou hoje porque estava suspenso, mas volta a estar à disposição no domingo contra a equipe do América Mineiro. E o Mano confirmou que a tendência é que o Moledo jogue e aí ao lado dele, Vitão ou Nico Hernandes brigam por uma vaga, tá? O Mercado levou o terceiro cartão amarelo por um pedido dele, Mano Menezes. E aí o que ele disse? Ele tá girando a zaga. O Nico Hernandes, por exemplo, tem 2 cartões. Não joga pela Libertadores da América na outra quarta-feira. Então, pro próximo jogo, pode ser Moledo e Nico Hernandes. Nico Hernandes leva o terceiro cartão, porque aí no outro jogo joga Vitão e Mercado. O Inter tá fazendo esse planejamento a longo prazo, porque entende que tem 4 zagueiros de um bom nível.
Me parece que a zaga titular do Internacional hoje é de Vitão e Mercado. E ele falou que Vitão e Mercado são dois jogadores que casam bem, não só do ponto de vista defensivo, mas também do ponto de vista de criação de jogadas lá de trás, que é algo necessário para o futebol de hoje. Então me parece que, por exemplo, para quarta-feira contra o Independiente Medellín, onde o Inter vai com força máxima porque é uma decisão, vai de Vitão e Mercado. No domingo, contra o América Mineiro, pode ir de Moledo e Nico Hernandes para dar um descanso também para o Vitão e para o Mercado chegarem em boas condições na partida da próxima quarta-feira. E por último, o Mano falou sobre Ener Valencia, tá? A primeira vez que o Mano Menezes fala publicamente sobre o novo jogador. E ele disse: a direção fez um esforço muito grande para que a gente tivesse agregado ao nosso grupo um jogador desse nível, de Copa do Mundo, atacante que tem por vocação a marcação de gols importantes, tem a calma necessária para definir jogadas importantes. Nós já passamos alguns jogos com várias chances que não convertemos. Ter mais gente para ajudar com a qualidade do Ener vai ser importante daqui para frente. Então o Mano comemorou isso, o faro de gol de Ener Valencia, que ajuda o Inter a ter uma maior eficiência em momentos importantes das partidas. Foi o que o Mano falou em um primeiro momento do Ener Valencia. Eu tenho ainda curiosidade sobre o que o Mano pensa pro Ener Valencia em termos de posicionamento, mas a gente vai tentar descobrir isto daqui para frente, tá? Vamos para a zona mista, tá? Do jogo, porque o Pedro Henrique, por exemplo, falou sobre Ener Valencia. E ele disse: sou suspeito para falar. Nos 2 últimos anos que estive na Turquia, enfrentei ele muitas vezes. Vai nos agregar muito. Chega em um momento ótimo. Fiquei muito feliz de saber que ele está chegando para nos ajudar. O Pedro Henrique foi perguntado sobre a chegada do Ener Valencia. Pedro Henrique vai fazer dupla de ataque em alguns momentos, com certeza, com o Ener Valencia. Ele disse que teve muitos enfrentamentos com o Ener lá na Turquia. Aliás, na Turquia, onde o Ener era ídolo ao longo dos últimos dias. Dos últimos anos. O Pedro Henrique também falou sobre a vitória. E aí ele destacou o fato do Inter ter ganhado mesmo jogando mal. Ele disse: outros jogos nós íamos bem e levávamos os gols. Não fomos bem no primeiro tempo, e depois corrigimos. Merecemos a vitória, fomos sólidos quando precisamos. Tivemos sorte também, o que não tivemos em muitos jogos. Estamos em uma crescente. Pedro Henrique admitiu que o Inter não jogou bem no primeiro tempo, mas comemorou o fato do Inter, mesmo tendo jogado mal, sair com uma vitória importante do estádio Couto Pereira. O Alan Patrick também falou, tá? E aí o Alan Patrick, ele foi perguntado sobre a condição física dos jogadores, que é um assunto sempre recorrente, porque o próprio Alan Patrick já disse em vários momentos: olha, não acho que a questão seja preparo físico, acho que é muito mais pela sequência de derrotas que se criam essas narrativas. E ele voltou a dizer isso, ele disse: quando não se ganha, se busca culpados, o futebol é assim, estamos calejados com isso. A parte física, ela vem de outros comportamentos nossos dentro de campo. A partir do momento que você não fica tanto com a bola, você chega em uma segunda parte do jogo, deixa de jogar e só fica correndo atrás, é automático que vai cansar. É muito mais macro, envolve outras questões dentro do time, para que a gente fique colocando só na parte física. O Alan Patrick entendeu que aquele momento em que o Inter esteve muito mal, tinha outras questões táticas, técnicas, que envolvem o Mano Menezes, né? E não só a preparação física. E esse é um pensamento do grupo de jogadores que a gente observa nas entrevistas dos atletas, tá? Por exemplo, o René também falou sobre isso. E aí, aspas para o René. Ele disse: não só a parte física, mas a parte mental. Acaba entrando na nossa cabeça que a gente tá cansado, porque todo mundo fala isso. Nós temos força para jogar mais de 90. A gente recua um pouco, aceita a pressão do adversário. Hoje foi ao contrário. Não jogamos nada no primeiro tempo, sofremos pra caramba. Depois a gente se impôs, começamos a jogar e eles nos respeitaram. O René então entende que pelo fato de tanta gente dizer que o Inter estava mal fisicamente, o grupo acabava entendendo que estava mal fisicamente. Isso prejudicou o Inter em alguns jogos. Que o Inter levava pro mental essa história de estar mal fisicamente. Os jogadores levavam isso pro mental. Bom, gente, por último, eu quero chamar vocês para assistir esse vídeo aqui que eu gravei sobre Rodrigo Salazar, meia uruguaio que está no Schalke 04 e que desperta, de alguma maneira, o interesse do Internacional. O Rodrigo Salazar, ele é um jogador que pode executar outras funções. E eu reagi a lances do Rodrigo Salazar para tentar entender como ele encaixaria no elenco do Internacional. É só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais de como joga o meia uruguaio. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar já algumas odds do fim de semana, por exemplo, já tá pagando aqui, ó, o Inter contra o América Mineiro. E o Inter não é o favorito contra o América Mineiro. Odd do América 2.42, empate 3.2, o Inter tá pagando 3. Vamos ver se essas odds
como elas se desenvolvem nos próximos dias. Mas joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!